Olá, vou mostrar como utilizar o cadastro de usuário. Vamos ao menu Configurações, Cadastro de usuários do sistema, ou podemos clicar em Pesquisar módulos e digitar Usuário. Clicamos em Cadastrar cadastro de usuário. Vou dar 2 cliques para abrir. Temos também a opção de acessar pelo canto superior direito, clicando no ícone em Cadastro de usuário do sistema. Ao abrir essa tela, veremos todos os usuários já cadastrados. Podemos pesquisar pelo login, nome, como for necessário. É possível ver o nível do usuário aqui e verificar se ele está bloqueado ou não. Vou mostrar como cadastrar um novo usuário e dar as permissões necessárias que ele pode ter na empresa. Vamos clicar em Adicionar, inserir o nome, definir o login. Esse nome não pode conter caracteres especiais ou espaços. Aqui, podemos colocar o sobrenome, sem problemas. Também podemos adicionar o e-mail. Esse e-mail é utilizado por quem acessará o sistema pela web no site www.app.confisa.com.br para ver os dashboards ou a tela de ideias para sugestões ao sistema. Aqui, definimos o nível do usuário, seja como operador ou administrador. Também podemos vincular esse usuário a um perfil, por exemplo, vendedor. As permissões são configuradas nesse perfil e, ao criar o usuário, basta escolher o perfil, em vez de configurar cada permissão individualmente. Isso facilita muito o processo. Depois de cadastrar, também podemos limpar a senha caso o usuário a tenha esquecido. Ele criará uma nova senha ao fazer login novamente. Também é possível bloquear o usuário, impedindo que ele faça login a partir desse momento. Outra opção é permitir múltiplos acessos, ou seja, o usuário pode acessar o sistema de diferentes computadores ao mesmo tempo. Por exemplo, se ele estiver usando um PC e tentar entrar em outro com as mesmas credenciais, o sistema bloqueará o segundo acesso, a menos que a opção de múltiplos acessos esteja habilitada. Ao clicar em Salvar, podemos associar um representante a esse usuário. Se ele for um vendedor, as vendas realizadas já terão um representante vinculado automaticamente. Podemos também configurar quais filiais o usuário pode acessar e quais contas, caixas e contas correntes estarão disponíveis para ele. Aqui, podemos definir que a conta padrão do usuário em determinada filial será esta, e a conta padrão do caixa será aquela. Também podemos ter uma conta padrão por tipo, uma para caixa, outra para conta bancária. Além disso, existe a possibilidade de permitir apenas a visualização das movimentações das contas especificadas. Por exemplo, se tivermos uma terceira conta corrente, como Itaú, e ela não estiver listada aqui, o usuário não conseguirá visualizar suas informações se essa opção estiver marcada. Também podemos definir se a conta padrão receberá cheques. Nos módulos, definimos quais áreas o usuário terá permissão de acesso. Se for um administrador, podemos liberar tudo, mas se for um usuário comum, ele terá permissões específicas. Vindo aqui na opção de filtro de módulos, eu posso visualizar todos os menus do sistema. Aqui eu posso clicar em Cadastro ou marcar a opção Todos também sem problemas. Clicando em Adicionar, vou selecionar as opções desejadas. Por exemplo, posso permitir que o usuário altere o canal de unidade, o canal de cores, e assim por diante. Mais abaixo, posso também conceder acesso à parte de vendas, e ao final, clico em Selecionar. O sistema, então, irá adicionar os módulos aos quais esse usuário terá acesso. Dentro dos módulos, também é possível definir permissões específicas. Por exemplo, o usuário pode ter permissão para cadastrar uma cidade, mas não para excluí-la. Posso configurar isso facilmente. Se um módulo não estiver selecionado para o usuário, ele nem verá essa opção no menu e, portanto, não conseguirá abri-la. E, mesmo que ele tenha acesso,
posso bloquear certas ações, como excluir determinado conteúdo. No caso dos processos, por exemplo, posso configurar permissões para ações como cancelamento de vendas, cancelamento de notas, cancelamento de boleto e assim por diante. Essa configuração é muito importante, pois é o que vai dar as permissões para os colaboradores das empresas. Após isso, clico em salvar e o Samuel poderá entrar no sistema. Na aba Filtros Avançados, aqui, eu tenho mais configurações relacionadas a esse usuário. Por exemplo, em configurações financeiras, posso colocar uma porcentagem máxima de desconto ou acréscimo, dependendo do usuário. Eu também posso colocar um limite de desconto por grupo, definir as contas bancárias para as quais ele pode fazer transferências, e quais condições de pagamento não são permitidas. Por exemplo, se eu quiser que ele não possa fazer uma venda parcelada em 4 vezes, eu posso impedir isso, e o sistema não vai deixar ele selecionar essa opção na venda. Existem algumas configurações para produção também. Aqui estão os processos que ele pode utilizar na conferência de produção ou saída de processo. Por padrão, ele pode ver todos os processos, mas, se ele só trabalha com embalagem, posso restringir o acesso apenas a essa parte do processo. Na ordem de serviço, OS, eu também posso definir quais opções de origem ele pode escolher ao abrir uma OS ou uma chamada externa, e quais status ele pode usar. Se o colaborador realiza apenas algumas etapas da OS, você pode limitar o acesso apenas às etapas que ele realiza. Também existem algumas configurações para vendas. Aqui você pode definir se o usuário poderá visualizar apenas as vendas que ele mesmo fez. Você pode marcar sim ou não. O modelo de impressão do orçamento pode ser configurado com base na filial ou ser personalizado pelo usuário. Também é possível definir qual estoque padrão o usuário vai movimentar ao fazer vendas ou compras. Se ele iniciar uma movimentação, o sistema vai utilizar o estoque padrão configurado para ele. Em filtros de venda, podemos definir que os produtos que o vendedor verá precisam estar vinculados a uma tabela de preço específica, ou a um grupo de pessoas. Assim, posso colocar alguns filtros para que ele veja apenas alguns produtos. Também é possível limitar o usuário a vender apenas produtos de um determinado grupo, subgrupo, família ou coleção. Então, se você quiser restringir o que ele pode vender ou visualizar, pode configurar isso aqui. No estoque, você pode limitar as transferências de estoque entre filiais. Por exemplo, você pode definir que o usuário só pode transferir de uma filial para outra, por exemplo da filial 1 para o estoque 2 ou vice-versa, para evitar transferências incorretas. Em diversos, você pode adicionar eventos para esse colaborador que o sistema consegue avisar esses eventos de acordo com a periodicidade configurada, seja diária, semanal, e assim por diante. Você também pode adicionar configurações personalizadas para o usuário. Por exemplo, se a taxa de juros padrão da filial for de 2%, você pode definir que, quando esse usuário estiver logado, a taxa de juros será de 1%. O cadastro de usuário é fundamental, especialmente a configuração dos módulos, que precisa estar muito bem configurada. Depois de configurar, se mais funcionários precisarem das mesmas permissões, você pode duplicar esse usuário, criando uma cópia com um novo login e nome, facilitando a criação de novos usuários. Também é possível imprimir para visualizar os usuários já cadastrados, com os módulos e permissões que eles têm. Se o usuário ainda não fez login, é possível excluí-lo. No entanto, depois que ele faz login pela primeira vez, ele não pode mais ser excluído, mas pode ser bloqueado para impedir novos acessos. Em resumo,
O cadastro de usuário é crucial para garantir que você defina exatamente o que cada colaborador pode acessar e fazer dentro do sistema.